Você já teve a sensação de que estão cavando a sua cova, mas quem vai acabar enterrado são eles. Antes de qualquer coisa, curta este vídeo agora, não por obrigação, mas porque o que você está prestes a ouvir pode mudar a forma como você vê tudo o que te fizeram passar. E se você sentiu que esse vídeo te encontrou no momento certo, comente o número 22 nos comentários. Isso será o nosso código de confirmação silenciosa. Você não chegou aqui por acaso. E se ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva agora. Aqui, cada palavra tem peso, cada revelação tem propósito. E você está entrando num território onde a verdade não é só dita, ela é sentenciada. Agora respire fundo. Porque o que está prestes a ser revelado não é uma simples mensagem. É o início da queda daqueles que tocaram no que era sagrado. E você vai entender porque, no fim das contas, o silêncio de Deus nunca foi ausência, foi estratégia. Não são apenas os tribunais humanos que conduzem julgamentos. Existe uma corte acima de toda a autoridade terrena, onde nenhuma evidência é omitida, nenhuma mentira é aceita e nenhuma máscara resiste à luz da verdade. Quando o martelo do juiz não desce aqui embaixo, ele ressoa no invisível com uma autoridade que paralisa o espiritual. Não há advogado que interceda, não há brecha processual. Ali, o que fala mais alto não é o álibi, mas a intenção. O céu não julga pelo que é dito, mas pelo que foi pensado em silêncio, tramado nas sombras e escondido sob sorrisos públicos. Durante muito tempo, aqueles que tentaram calar sua verdade caminharam livres pela terra. Armados com mentiras, estratégias e aparências, acreditaram que poderiam escapar do julgamento. Afinal, aqui tudo pode ser manipulado, mas há um limite para a paciência do invisível. Quando a justiça espiritual se levanta, ela não vem com aviso prévio. Ela invade o tempo e transforma o invisível em realidade. Aquele julgamento que parecia distante, agora se manifesta como consequência. E não há mais para onde fugir, porque o veredito foi escrito antes mesmo das provas chegarem. Esse julgamento não exige testemunhas. Ele não precisa de gravações, câmeras ou confissões. Ele apenas se cumpre. E quando o faz, atinge a alma como um trovão silencioso. O que foi feito contra você não se perdeu no tempo. Foi catalogado, registrado e agora ecoa como sentença. O que eles pensaram que era silêncio de Deus era apenas estratégia, porque o verdadeiro julgamento começa onde os olhos humanos não alcançam, e o som da sentença não é ouvido com os ouvidos, mas sentido no colapso das máscaras. Eles não queriam apenas que você sofresse, queriam que você deixasse de existir, não no corpo, mas no propósito. Tentaram deletar sua identidade, como se fosse um arquivo, acreditando que, se destruíssem sua reputação, fariam o mundo esquecer quem você é. Mentiras foram contadas com tanto zelo que viraram verdades para os desavisados. Tramas foram arquitetadas nos bastidores, alimentadas por inveja, medo e um desejo profundo de te reduzir ao silêncio. Mas não sabiam que estavam tocando em algo que não era deles, uma alma enviada com missão, um propósito firmado antes mesmo do tempo. A cada tentativa, a fúria espiritual foi se acumulando. Não uma fúria de vingança humana, mas a resposta precisa de um Deus que não deixa impune aqueles que tocam em seus designados. O que parecia apenas perseguição pessoal era, na verdade, guerra contra o sagrado. E esse tipo de guerra tem preço. Quanto mais tentavam apagá-lo, mais luz era lançada sobre a injustiça. Sua resistência se tornou prova viva de que o invisível estava agindo. A sua sobrevivência era a maior afronta à narrativa deles, e isso os deixava em pânico. Eles estavam cegos pela arrogância. Não perceberam que o invisível já estava escrevendo a sentença enquanto eles sorriam em público. As mesmas mãos que te atacaram agora tremem. As mesmas bocas que te caluniaram agora se calam. O que foi semeado com tanta maldade voltou como colheita amarga. Eles não te destruíram.
apenas aceleraram o próprio fim. E agora, o que está aceso não é mais sua dor. É a chama da justiça ardendo como resposta a tudo que tentaram apagar. Sua simples presença foi suficiente para desmontar todo um cenário cuidadosamente montado. Você não precisou gritar, acusar ou se defender. Bastava existir. Bastava entrar em um ambiente para que a atmosfera mudasse, as máscaras escorregassem e o desconforto se instalasse. Porque sua luz expôs as sombras. Seu silêncio gritou verdades que eles passaram anos tentando esconder. Isso os enfureceu. Não porque você fez algo errado, mas porque sua essência denunciava tudo o que neles era falso. A farsa deles dependia da ignorância dos outros. Mas a sua resiliência, sua paz em meio ao caos e sua coerência contínua forçaram as pessoas a olharem de novo, a perceberem as incoerências, os buracos na narrativa, as contradições gritantes. Você não era o problema, era o espelho, e quem não suporta se ver, quebra o reflexo. Eles não tentaram te destruir por você ser perigoso, mas por ser verdadeiro. E a verdade, quando entra em ambientes dominados por mentira, causa terremoto. Agora o teatro ruiu. As cortinas caíram. Os aplausos silenciaram. Porque quem fingia ser protagonista revelou-se vilão. E quem tentavam colocar como culpado surge agora como peça-chave na revelação de toda a trama. Sua presença não foi apenas incômoda, foi a sentença. E por mais que tentem reconstruir o cenário, o estrago já foi feito. A verdade já foi vista. E uma vez vista, ela não pode mais ser desvista. Você não foi colocado na vida deles por acaso. Era um teste, uma chance, uma janela de redenção. Não para provar seu valor, mas para revelar o deles. Era como se o céu dissesse: aqui está uma alma sagrada, vamos ver como você reage. E ao invés de honrarem, protegerem ou aprenderem, escolheram destruir. Mentiram, manipularam, zombaram, pisaram onde deveriam ter ajoelhado. E ao fazerem isso, selaram o próprio destino. Não perceberam que estavam sendo observados não por você, mas pelo invisível. Cada atitude, cada escolha, cada palavra proferida em malícia estava sendo registrada como nota de uma prova espiritual. E não houve desculpas. Não houve "eu não sabia". O teste foi claro, a presença era pura, a missão era evidente, e mesmo assim, eles escolheram a treva. E quem escolhe a sombra na presença da luz não erra por ignorância, erra por arrogância. Agora vivem as consequências. E não são castigos, são colheitas. A prova acabou, o gabarito foi publicado, e não há como mudar as respostas. O que foi feito com você não volta mais, mas o que eles fizeram com o sagrado agora grita nos céus. O que antes era oportunidade de transformação virou sentença de revelação. Eles não falharam o teste por incapacidade. Eles falharam por soberba. E essa é a falha que o invisível não absolve. Eles achavam que estavam no controle, que cada passo deles era um avanço rumo à vitória. Riam nas sombras, confiantes em suas manipulações. Mas não percebiam que, a cada movimento, estavam se enforcando lentamente. Cada mentira contada era mais uma volta da corda. Cada traição escondida era mais um nó. E enquanto achavam que estavam avançando, estavam apenas subindo a escada da própria ruína. A justiça não veio com pressa porque estava permitindo que cavassem o próprio buraco, com calma, com método, com precisão. Deus não age com desespero, ele observa, ele aguarda. Ele deixa a arrogância crescer até que o peso dela mesma quebre a estrutura. E foi isso que aconteceu. Quando mais altos ficaram, mais visíveis se tornaram. Quando mais seguros estavam, mais despreparados estavam para o colapso. E esse colapso chegou, não como um raio, mas como uma verdade impossível de deter. A mesma boca que zombava agora engasga com a própria narrativa. Eles não foram destruídos por você, foram destruídos por eles mesmos.
E isso é o que mais os atormenta. Não foi sua vingança, sua raiva, sua resposta. Foi o silêncio que assistiu enquanto eles preparavam o próprio fim. E agora, com a corda apertada e as mãos tremendo, percebem que o que plantaram foi mais do que maldade. Foi evidência. E onde há evidência, há sentença. E o tempo da sentença chegou. Eles não estavam apenas com inveja, estavam desesperados. A sua ascensão, seu equilíbrio e sua fé ativavam neles um incômodo que não podiam controlar. E como não conseguiam entender de onde vinha sua força, decidiram enfrentá-la com táticas que pensavam ser superiores. Usaram palavras como armas, orquestraram situações com precisão sombria, e alguns chegaram ao ponto de invocar forças que nem sequer compreendiam. Pensaram que podiam manipular o espiritual como se fosse uma marionete a serviço de seus desejos, mas estavam brincando com algo que não se brinca: o propósito. No afã de te parar, se perderam. Passaram da intriga para o encantamento, da fofoca para o feitiço, da manipulação emocional para a invocação de forças que não conhecem misericórdia. Mas o que esqueceram é que o terreno que pisavam era sagrado e que você carregava um selo que não se adquire, é concedido. E esse selo vem com blindagem espiritual. Enquanto eles ativavam rituais, você apenas permanecia. Enquanto levantavam altares falsos, você se mantinha fiel. E essa fidelidade se tornou a maior arma do céu. Agora, o campo de batalha está invertido. Eles, que lançaram setas, agora vivem como alvos. Eles, que tentaram controlar, agora estão sendo controlados pelas mesmas forças que despertaram. E nesse momento, o que parecia controle revela-se desespero. Porque nenhuma guerra espiritual se vence sem legalidade. E eles jamais tiveram autoridade para tocar em quem carrega destino. O preço que pagaram não foi pelo que tentaram tirar de você. Foi pelo lugar onde ousaram colocar as mãos. Durante muito tempo, você se perguntou: por que tanto ódio, se eu não fiz nada contra eles? E essa é justamente a resposta. O ataque nunca foi por algo que você fez. Foi por quem você é. Você carregava um som, uma frequência, um chamado que ativava o desconforto espiritual de quem estava desconectado do próprio propósito. Sua presença não apenas expunha, ela provocava inquietação em almas que preferiam o entorpecimento da mentira à dor da verdade. E por isso te atacaram. Não por falhas, mas por essência. Eles reagiram como quem luta pela própria sobrevivência. Não porque você era ameaça física, mas porque representava uma verdade espiritual que eles não queriam encarar. Sua luz revelava o quanto estavam perdidos. E ao invés de se arrependerem, escolheram te ferir. O que parecia drama humano era, na verdade, um conflito entre reinos. E no campo espiritual, tocar em quem carrega a missão é declarar guerra contra a própria ordem divina. Eles atravessaram uma linha invisível, achando que estavam apenas vencendo uma disputa pessoal. Mas agora sentem o peso do que provocaram. Porque o espiritual não responde com retórica. Ele responde com consequência. A guerra que iniciaram não era com você. Era com o plano que te enviou. E nessa guerra, toda investida se transforma em recibo. Cada palavra lançada volta como sentença. Cada gesto oculto agora se transforma em exposição. O ataque não foi pessoal, mas o julgamento será. Porque quem desafia o espiritual com arrogância assina, sem saber, sua própria condenação. Em busca de poder, influência e domínio, muitos foram além do aceitável. Mergulharam em alianças secretas, contratos de silêncio, pactos com sombras. Juraram coisas em altares profanos, acreditando que longe dos olhos humanos estariam protegidos. Fizeram votos sobre seu nome, prometeram sua queda como moeda de troca e acreditaram que estavam escondidos. Mas há um juiz que não precisa de holofotes para enxergar.
Ele vê na escuridão como quem vê ao meio-dia, e para ele nada está oculto. O que foi assinado na calada da noite agora se transforma em grito de exposição, porque o mundo espiritual não precisa de papel para provar o que foi feito. Ele tem registros eternos. Cada palavra sussurrada, cada intenção velada, cada pacto firmado, agora se transforma em evidência viva. E mais, os próprios pactos começaram a cobrar preço. As alianças feitas na base da traição começam a desmoronar. Aqueles que se uniram na escuridão agora se atacam na luz, porque o espírito do engano não conhece lealdade. O juiz nunca dormiu. Apenas deixou que eles cavassem com suas próprias mãos o buraco onde agora se afundam. Enquanto juravam controle, ele escrevia a sentença, e agora o que parecia vitória deles se torna tragédia revelada, porque pactos feitos no escuro sempre trazem consequências no claro. E a maior delas é descobrir tarde demais que o juiz que ignoraram era o único que poderia perdoá-los. Zombaram quando você orava, riram quando você dizia, Deus está no controle. Te chamaram de fanático, ingênuo, iludido. Diziam que fé era coisa de fraco, de quem não sabe se defender. Enquanto você confiava no invisível, eles confiavam em estratégias. Enquanto você orava em silêncio, eles planejavam em grupo. E durante um tempo, parecia mesmo que estavam vencendo. Você se manteve firme, mesmo sendo ridicularizado. Mas o que era fraqueza aos olhos deles era fortaleza no invisível. Hoje, os risos cessaram. As estratégias falharam. O apoio que tinham sumiu. E agora, escondidos atrás de olhares cansados e decisões erradas, começam a sussurrar orações que antes desprezavam. Porque quando tudo falha, só resta o que é eterno. Aqueles que te chamaram de bobo, agora dobram os joelhos. Aqueles que zombaram do seu Deus agora tentam, em desespero, alcançar alguma misericórdia. Mas o céu não se manipula. Ele responde à verdade, não ao medo. A ironia é que a fé que foi alvo de piada agora é a única porta não trancada. Mas essa porta exige arrependimento, e nem todos conseguem atravessar com orgulho ferido. Você não precisava se vingar, não precisou provar nada. Sua constância provou tudo. E agora, o silêncio deles diante do colapso é o maior testemunho de que a fé que desprezaram era, desde o início, o único caminho de salvação. Quando a inveja é maior que a consciência, pessoas fazem pactos com forças que não compreendem. Foi exatamente isso que fizeram. Em sua obsessão por te parar, foram além da manipulação comum. Bateram à porta do invisível sombrio, fizeram rituais, consultaram falsos profetas, entregaram oferendas achando que poderiam vencer uma guerra espiritual com armas sujas. Mas o que não entenderam é que o mundo espiritual não é um jogo, e o preço de invocar o que não se entende é ser consumido por isso. As forças que convocaram não trouxeram vitória, trouxeram caos. E não apenas sobre você, mas sobre eles. Pesadelos, tormentos mentais, perdas inexplicáveis, colapsos emocionais. O que eles chamavam de estratégia virou maldição pessoal, porque o mal não tem aliados, apenas servos descartáveis. E agora, as mesmas bocas que um dia zombaram da luz, imploram por paz nas madrugadas. Procuram saídas onde não há portas. Tentam fugir de um tormento que eles mesmos abriram. Você, que permaneceu em silêncio, agora observa o colapso sem levantar um dedo. Não por crueldade, mas porque essa guerra nunca foi sua. Foi espiritual desde o início. E quem mexe com o espiritual sem cobertura, colhe o que plantou em engano. As forças que eles tentaram usar contra você estão voltando com cobrança. E desta vez não há ritual que apague o rastro da destruição. O que foi invocado retornou para cobrar, e não aceita desculpas. Eles nunca imaginaram que os próprios atos seriam as correntes que os prenderiam. Ao conspirar contra você, pensaram que estavam construindo um caminho de vitória,
quando na verdade estavam cultivando prisões invisíveis. Cada mentira contada, cada aliança suja firmada, cada gesto de traição plantou uma semente que germinou silenciosamente. Não houve sirenes, não houve julgamentos visíveis, apenas o peso gradual de suas escolhas cobrando o preço. A justiça divina não chega com estardalhaço, ela chega com precisão, e quando chega, não pede licença. Hoje, vivem sufocados por aquilo que construíram. Não há paz, não há sossego. O que era vaidade virou vergonha. O que era ambição virou prisão. O cárcere não é físico, mas é mais sufocante do que barras de ferro. A consciência pesa, a verdade lateja, e o mundo começa a ver o que antes era oculto. Enquanto você caminha livre, eles tropeçam nos próprios passos. As armadilhas montadas com astúcia se tornaram laços ao redor dos seus próprios pés. O tempo revelou tudo, não porque você apontou, mas porque o próprio universo começou a cobrar coerência. E onde não há colapso. A maldade que tentaram lançar sobre sua vida se enraizou nos próprios corações. E agora, o crescimento dessa raiz amarga os consome de dentro para fora, porque o invisível cobra, e cobra com juros tudo aquilo que foi feito semi-crueldade e premeditação. Você teve todos os motivos para revidar. Toda a dor, toda a injustiça, todos os ataques poderiam ter gerado uma resposta explosiva. Mas você escolheu o silêncio, não como omissão, mas como resistência. Enquanto esperavam sua queda, você escolheu permanecer. Enquanto armavam estratégias para te desestabilizar, você decidiu não responder. E isso foi o maior grito que o mundo poderia ouvir. Porque em tempos de ódio, quem permanece firme sem retaliar, brilha com uma luz que ninguém consegue apagar. A sua calma foi uma afronta ao caos deles. Sua serenidade foi uma sentença para quem vive da guerra. Eles queriam te ver perder o controle, descer ao nível deles, confirmar a narrativa que criaram. Mas você surpreendeu o invisível e o visível ao mesmo tempo. Não porque ficou calado, mas porque sua integridade falou mais alto do que qualquer acusação. E quando o tempo passou, sua postura virou testemunho. Gente que acreditava nos boatos começou a enxergar as incoerências. Gente que duvidava do seu valor passou a se perguntar como essa pessoa continua de pé. A verdade não precisa se defender, ela apenas resiste, e você foi a prova viva disso. O silêncio que escolheram ver como fraqueza era, na verdade, sua maior força. E agora, enquanto muitos gritam por socorro no meio do colapso que criaram, você segue, em paz, em verdade, porque quem não se suja no campo de batalha é quem sobe ao pódio da vitória com honra que não pode ser roubada. O mundo julga o que vê. As câmeras mostram versões, os microfones amplificam narrativas e as redes sociais constroem heróis e vilões ao sabor das emoções. Mas a justiça real não precisa de lente nem de like. Ela começa no lugar onde ninguém enxerga, no invisível, no íntimo, no profundo. É lá que as intenções são pesadas, os pensamentos registrados e as verdadeiras histórias contadas sem maquiagem. E foi lá que sua luta começou, onde ninguém viu, mas tudo foi registrado. Enquanto eles construíam uma imagem, você construía uma jornada. Eles alimentavam versões sobre você, mas você nutria raízes que não precisavam de aprovação para crescer. O que ninguém sabia era que o céu estava assistindo tudo, não com olhos de crítica, mas com olhos de justiça. E o que foi visto lá em cima começou a se manifestar aqui embaixo, não da forma espetaculosa que esperavam, mas na forma mais poderosa que existe, a verdade se impondo, silenciosa e inegável. Hoje, as câmeras podem até continuar apontando em várias direções, mas não conseguem mais esconder o que se tornou óbvio. O julgamento que começou no secreto agora invade o público. E não há edição que distorça, não há discurso que oculte,
Porque quando a justiça parte do invisível, ela não precisa de palco, ela simplesmente acontece e muda tudo. Eles arquitetaram o roteiro do seu fim com precisão. Pensaram em cada detalhe. Quem te deixaria? O que diriam? Como você cairia? Criaram enredos, espalharam rumores e prepararam o palco para sua derrocada. Mas o que não perceberam é que esse palco não seria usado para sua humilhação, e sim para a exposição deles. Porque quando Deus inverte roteiros, Ele não apenas muda o final, Ele transforma a trama inteira em um espetáculo de justiça. O cenário montado para sua queda virou o telão da verdade. As luzes que foram acesas para destacar seus erros agora iluminam as contradições deles. As falas ensaiadas se embaralham, os aplausos cessam, e o público começa a perceber que o vilão não era quem parecia. Você, que foi colocado como culpado, agora brilha como sobrevivente. Não por ter vencido com força bruta, mas por ter resistido com verdade. A encenação terminou. E o enredo que escreveram para sua destruição agora funciona como documento para sua absolvição. O mais impressionante é que você não precisou alterar nenhuma linha do roteiro, apenas continuou sendo quem era, e isso foi suficiente para que tudo se invertesse. O que era para ser o seu fim se tornou o início do colapso deles. E não há como rebobinar. Porque quando a justiça assume a direção do espetáculo, o que foi encoberto se transforma em cena principal. Muitos se perguntaram onde estava Deus enquanto você era atacado. Inclusive, talvez você mesmo tenha se feito essa pergunta. O silêncio parecia cruel, a demora parecia injusta. Enquanto você chorava, os culpados riam. Enquanto você caía, eles subiam. Mas o que ninguém entendeu, e o que você entenderá agora, é que o silêncio dele não era ausência, era estratégia. Deus não estava ausente. Estava construindo um veredito que não deixaria dúvidas. Ele permitiu que eles se mostrassem por completo, que fossem longe demais, que se afundassem nas próprias decisões. Não porque ele aprovava o mal, mas porque sabia que o colapso só viria com evidências suficientes. E enquanto isso acontecia, ele te fortalecia em silêncio. Curava feridas internas, firmava seus pés e te fazia crescer onde ninguém via. Quando todos achavam que você estava esquecido, você estava sendo preparado. E quando todos achavam que estavam no controle, estavam sendo observados. Agora o tempo da exposição chegou. E com ele, a revelação de que o silêncio nunca foi abandono. Foi posicionamento estratégico. Deus se calou para que ninguém dissesse que foi você quem causou a queda deles. Agora, todos veem. E não há quem diga que foi manipulação, porque está claro, você permaneceu. Eles caíram. E o que parecia ausência divina era, na verdade, um plano perfeito em execução. A justiça não chegou tarde, chegou exatamente no momento em que não pode mais ser negada.